Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. E aí, queridos, vamos pegar agora o capítulo 3 da Dei Verbum, que se vocês já têm o arquivo que eu vos enviei, não é? Então, o capítulo 3 fala da inspiração divina da Sagrada Escritura e sua interpretação. As coisas divinas, número 11, reveladas que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura, foram consignadas sob a inspiração do Espírito Santo, pois a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sobre a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor, e nesta sua qualidade foram confiados à mesma Igreja. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por eles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só o que ele, Deus, quisesse. Olha só, vou ler de novo o primeiro parágrafo do 11. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu o homem dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo ele próprio neles e por eles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que ele próprio quisessem. São realidades divinamente reveladas, escritas por pessoas humanas tocadas por Deus, mas de modo humano. Portanto, segundo parágrafo, humano e divino. Olha o mistério da encarnação. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, já que tudo que os autores inspirados ou os hagiógrafos afirmam deve ter tido como sido afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista da nossa salvação, quis fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Por isso, toda a Escritura divinamente inspirada é também útil para ensinar,
para arguir, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Bom, esse é o número 11. Resumindo, a verdade revelada, que por tradição chegou a formar as Escrituras, e cujo depósito é confiado à Igreja enquanto magistério, inspirada pelo Espírito Santo, são, pois, sagrados e inspirados o magistério, a tradição e as Escrituras. Tá certo? Número 12. Como interpretar as Sagradas Escrituras? Uma pergunta que a gente não pode calar, não é mesmo? Entretanto, já que Deus, na Sagrada Escritura, falou através de homens e de modo humano, deve o intérprete da Sagrada Escritura, para bem entender o que Deus nos quis transmitir, investigar atentamente o que os hagiógrafos de fato quiseram dar a entender e aprove a Deus manifestar por suas palavras. Agora vai. Continua o 12. Para descobrir a intenção dos hagiógrafos, deve-se levar em conta, entre outras coisas também, os gêneros literários, pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos históricos, ou proféticos, ou poéticos, ou nos demais gêneros de expressão, por exemplo, o apocalíptico. Ora, é preciso que o intérprete pesquise o sentido que, em determinadas circunstâncias, o hagiógrafo, conforme a situação do seu tempo e de sua cultura, quis exprimir e exprimiu por meio dos gêneros literários em uso. Pois, para corretamente entender aquilo que o autor sacro quis afirmar por escrito, é necessário levar devidamente em conta tanto as nossas maneiras comuns e espontâneas de sentir, falar e contar, as quais já eram correntes no tempo do hagiógrafo, como as que costumavam empregar-se largamente no intercâmbio daquelas eras. Olha só, sempre é o critério da encarnação. Eu sempre chamo o critério da encarnação. Jesus Cristo se fez homem, continua sendo Deus, mas se fez homem. E o meio de Deus falar conosco é do meio humano. Deus não mandou um anjo, o que escreveu não teve um transe, não surtou. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E ele fala ao seu modo, ao seu jeito de expressar, próprio da sua cultura, do tempo da revelação. Nós vimos as etapas da história da salvação. Deus respeita tudo isso, né? E no outro parágrafo diz: mas como a Sagrada Escritura deve ser também lida e interpretada naquele mesmo espírito que foi escrita, para aprender com exatidão o sentido dos textos sagrados, deve-se atender com a menor diligência ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, levada em conta a tradição viva da Igreja, toda e analogia da fé. É dever dos exegetas esforçar-se dentro dessas diretrizes para entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Escritura, a fim de que por seu trabalho, como que preparatório, amadureça o julgamento da Igreja, pois todas estas coisas que concernem a maneira
de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja, que exerce o divino mandato e ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Então, a Igreja tem que nos ensinar como interpretar o sentido das Escrituras. E no número 13, o final do capítulo 3, sobre a inspiração divina da Escritura. Na Sagrada Escritura, portanto, manifesta-se resguardada sempre a verdade e a santidade de Deus, a admirável condescendência da eterna sabedoria, a fim de que conheçamos a inefável benignidade de Deus e de quanta acomodação de linguagem usou. Olha só, providente e cuidadoso, que é de nossa natureza, pois as palavras de Deus expressas por línguas humanas se fizeram semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Então, amadas e amados, nós temos aqui a inspiração divina e a reta interpretação. Nós vimos o número 11, o 12, que é necessário entender a intenção e a forma de interpretar, a importância da unidade, Ou seja, um princípio que eu gosto de dizer, a Escritura se explica pela própria Escritura. E não podemos sair fora desse esquema de querer explicar a Escritura com uma outra hermenêutica, com outro instrumento de interpretação, senão a própria Escritura. Foi o que fizeram os padres da Igreja. Tá bom? Então aqui nós terminamos o capítulo 3. E eu vou querer, vocês vão ver, como viram na outra, que eu mando um esquemazinho, E tirado do próprio texto, que nos ajuda Então aqui vocês vão ver, visualizar o que eu estou querendo passar, A inspiração divina para a reta interpretação, como por exemplo foi o número 11, o 12, o 13, e procurar afixar. O que você não entendeu aqui? Volta ao texto, tá bom? Porque eu penso que escutou, leu comigo, agora é hora de deixar alguns elementozinhos arquivados, escritos na mente. Ou para posterior estudo, faça uma ficha, faça um esquemazinho, tá bom? Como eu fiz há muito tempo atrás e estou usando convosco. Tá bom? E repito o número 12. É necessário saber qual o real sentido do que dispuseram os agiógrafos, Deus por meio deles. Por isso deve levar-se em conta os gêneros literários. Ler no contexto, ler a partir do conteúdo e unidade de toda a Escritura. Tá bom? Vamos lá então. Vamos começar o capítulo 4. O capítulo 4 é o Antigo Testamento. É bem curtinho, mas eu não quero seguir adiante sem vocês estudarem profundamente este capítulo. E vou fazer assim, de 2 em 2 ou 3 capítulos, não muito longo, não aulas muito compridas, mas que vocês possam depois fazer uma síntese, um esquema mental. A história da salvação nos livros do Antigo Testamento, número 14, 15 e 16. Mas o 14 vai falar a história da salvação no AT. O amantíssimo Deus, buscando e preparando solicitamente a salvação de todo o gênero humano, por singular disposição, escolheu para si um povo ao qual confiar as promessas.
contraída aliança com Abraão e através de Moisés com o povo de Abraão, de Israel, revelou-se ao seu novo povo eleito por palavras e ações, como único Deus verdadeiro e divino, de tal forma que Israel pôde conhecer por experiência quais os caminhos de Deus para com os homens, e falando de Deus pela boca dos profetas, cada vez mais profunda e claramente, os compreendeu e os difundiu amplamente entre os povos. Mas a economia da salvação, prenunciada, narrada e explicada pelos autores sagrados, encontra-se como verdadeira palavra de Deus nos livros do Antigo Testamento. Eis porque esses livros, divinamente inspirados, conservam um valor perene. Pois tudo o que foi escrito o foi para a nossa instrução, a fim de que tenhamos esperança, mediante a paciência e a consolação das Escrituras. Aqui está uma realidade muito interessante que nós estudamos, a história da salvação. A Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, é o esquema de preparação de um respeito divino ao humano. Deus fez uma história. Aqui, vocês viram, eu perguntei para vocês as grandes etapas da história da salvação. Muito bem, porque marca o princípio dessa história. E vou dizer uma coisa, importante a gente meditar. O que significa isso na nossa vida? Por exemplo, outro dia me perguntaram, o professor disse de arqueologia que do ponto de vista arqueológico não temos, acho que já falei com vocês isso, mas vou repetir, provas que existiu essa personagem bíblica. Muito bem, podemos não ter provas arqueológicas, mas qual é a nossa prova? É um testemunho de um povo que dentro de várias tradições, dentro do texto, do livro composto, da formação do cânon, como vocês quiserem, por exemplo, do AT do Antigo Testamento, se dá testemunho da existência dessa personagem. Agora, o que nos é mais importante é o testemunho de um povo, que nesse caso é um testemunho de fé. Agora, como entender, como compreender, como se deu a formação, o que há de legítimo no que se refere do ponto de vista histórico e o que foi acrescido, não fere a nossa fé. Cabe o nosso estudo para compreender melhor a verdade. Considerações de datas isto para entendermos melhor, mas nunca duvidar da verdade, porque a história é sagrada. Deus fez história. Deus interviu na história de Abraão e etc, etc e tal. Agora, como entender isso? Os critérios, o que é dado histórico, o que se considera histórico? Como fazer uma sã interpretação? Isso já é trabalho de estudo. Mas aqui entra aquilo. O magistério pode ajudar depois na interpretação dos documentos que ele nos emite para dizer, olha, a interpretação passa por aqui. Nos parece que isso é um equívoco, não se faça. Mas sempre procurando entender que nós precisamos também aprimorar a nossa concepção de história, o fato que nós acreditamos, que ali contém o que Deus revelou para a nossa salvação, respeitando a mentalidade do hagiógrafo, que no seu modo de escrever fazia a sua análise.
tá certo? Mas isso não é também a área da teologia fundamental, depois da pesquisa bíblica. Mas a gente parte de pressupostos de fé, tá bom? Sempre para que vocês não se percam na análise. Por isso vale a pena questionar, buscar compreender melhor e entender essas coisas desde o prisma da fé, tá bom? Então vamos lá. Número 15. A importância do Antigo Testamento para os cristãos. A economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de Cristo, Redentor de todos e de seu reino messiânico, para anunciá-la profeticamente e dá-la a conhecer através de várias figuras. Os livros do Antigo Testamento, em conformidade com a condição do gênero humano dos tempos anteriores à salvação realizada por Cristo, manifestam a todos o conhecimento de Deus e do homem e os modos pelo qual o justo e misterioso Deus trata com os homens. Estes livros, embora contenham, olha só, também coisas imperfeitas e transitórias, manifestam, contudo, a verdadeira pedagogia divina. Mantém aqui, não só na questão moral, porque a Sagrada Escritura do Antigo Testamento, o autor não se privou de dizer os pecados e as coisas horríveis dos homens e das mulheres do seu tempo, mas também quero fazer uma hiperbole aqui, também ele contém, com certeza, coisas que são transitórias, ritos e coisas imperfeitas apresentadas ali, como, por exemplo, datas, acréscimos, etc. Mas o importante é que, ao estudar o texto, nós encontramos a pedagogia divina, o processo educativo que Deus faz com o povo, Deus que acompanha o seu povo até chegar à plenitude da revelação. Certo? Aqui, este número 1, ele cita um documento de Pio XI. Vamos continuar. Do número 15. Por isso, devem ser devotamente recebidos pelos cristãos esses livros que exprimem um vivo senso de Deus e uma salutar sabedoria concernente à vida do homem, e admiráveis tesouros de preces, nos quais, enfim, está latente o mistério da nossa salvação. E o número 16 fala na unidade dos dois sacramentos. Deus, pois, inspirador e autor dos livros de ambos os testamentos, de tal modo dispôs sabiamente que o novo estivesse latente no antigo e o antigo se tornasse claro no novo. Com efeito, embora Cristo tenha fundado a nova aliança em seu sangue, contudo, os livros todos do Antigo Testamento, recebidos íntegros na pregação evangélica, obtêm e manifestam seu sentido completo no Novo Testamento e, por sua vez, o iluminam e explicam. Eu agora não sei dizer quem foi que disse, mas eu li uma vez num texto que alguém dizia que o Antigo Testamento era a manjedoura onde foi colocado Jesus. Jesus deita o mistério da encarnação, deita na história que Deus fez com Israel. Então aqui algumas coisas são importantes. Por isso, gente, eu não vou querer continuar o Novo Testamento, porque eu quero depois que vocês aprofundem. Peço encarecidamente que vocês procurem
seguir o roteiro de estudo que eu estou fazendo, que vocês viram, e tentar como que compreender a lógica do documento. Ou escrevendo, ou fazendo, fichamento do texto por tópico e etc. e tal. Mas procurando guardar isso para todo o sempre da vossa vida de teólogos. E, sobretudo, porque essa leitura alimenta muito a nossa alma. Eu gosto muito. Nós tivemos 25 e poucos minutos de aula, vocês têm o que é complementar a isso, para estudar isso, hein? Tá bom? Posso contar com vocês, né? Obrigado. Olha, próxima aula nós vamos estudar o Novo Testamento, tá bom? E terminar o documento, que é curtinho, tá bom? Deus abençoe, Nossa Senhora cuide de vocês, amadas e amados. Até já!